último palestrante, a Flávia Costa, dentro do tema. E os demais que tiverem participação, algum esclarecimento a mais nos itens, que de 1 a 3, do módulo 1 ao módulo 2 do módulo 3, a gente faz um repasse rápido antes de encerrar. Então, dirigida aí a colega Flávia Costa, as inscrições e os pedidos para intervenção. O capelato vai anotando, a Viviane também vai anotando lá e distribuindo o microfone. Está aberto, assessor. Pedir para dar os que solicitarem a palavra, declinar de novo o nome e o estado. Eu falei que era Manuela, não era Isabel. Eu não conheci. Pensei que era Isabel, mas é Manuela. Eu falei aqui. Isabel é a procuradora. Só queria confirmar uma informação que a Flávia passou ali, que até dia 12 de julho as comissões estaduais devem mandar aquelas listas de quem participou e tinha alguma outra eu não consegui verificar. Mas não está no calendário. Vocês vão solicitar isso para a gente? A SEM já solicitou via e-mail. Né? Não é isso, Robson? Exatamente. Já? É. E-mail para o assessor? Nós enviamos por e-mail aos assessores, inicialmente, né, também com cópia às presidências dos CAUF, a relação do histórico das últimas eleições, né, a primeira regida dentro ainda a primeira gestão do Conselho, né, e realmente a segunda que foi promovida pelo CAU. Então, temos 2011 e 2014, nós enviamos uma planilha para que fossem preenchidos os campos devidamente, né, com os candidatos que participaram dessas eleições, e inclusive a composição do plenário de cada CAU. Nós podemos fazer esse reenvio, né, para realmente termos todos esses dados para que efetivamente... Sim. Inicialmente, nós enviamos somente para as assessorias que foram indicadas pelo plenário de cada CAU, as informações de contato, e ainda para os e-mails cadastrados das presidências de cada CAU. Talvez seja bom reenviar, porque eu já recebi e-mail da comissão, porque eu fui indicada já há um tempo, mas eu não recebi. Tá ok. Isso é bem lembrado pelo conselheiro Fernando, também pode ter essa questão de que pelo motivo da comissão, o momento em que enviamos, a comissão ainda não estava composta, então pode ter ocorrido também essa falha de comunicação. Só pegando um gancho sobre essa questão da comissão composta, a SEM também mandou um comunicado solicitando a formação dessas comissões, né? E o Robson e a Viviane replicaram para que a gente possa estar incluindo o perfil de vocês no sistema. Porém, ainda faltam 7 estados, então, para quem não mandou, fica aí uma observação para mandar isso o quanto antes, gente, extremamente importante. Essa informação de 7 estados se refere a algum estado que eventualmente está faltando algum membro como titular ou suplente, ficou faltando alguma informação de quem era o coordenador, então, ou realmente não fizeram o envio das informações como solicitado. Então, somando dá esse número de 7, nós faremos o envio direcionado a essas 7 para que façam o devido comunicado. Certo. Primeiramente, eu fiquei muito... Eu vi que o sistema é bem funcional, tá? E parece bem intuitivo. Eu fiquei preocupado em quem é que vai dar assistência remota
ao preenchimento dos dados no sistema, eventual dúvida dos candidatos e chapa. Não sei se o CalBR vai ter um link via telefone, ou uma assessoria remota, ou isso vai ficar a cargo da assessoria da comissão eleitoral, a dar essa assistência de como movimentar o sistema? Bom, a gente vai ter algumas frentes, né? O tutorial, que a gente já comentou que vai ser feito pela RIA. Eu posso disponibilizar o meu contato, caso as comissões tenham alguma dúvida referente a acesso, referente à funcionalidade, enfim. A questão daquele período de teste que eu comentei também, do dia 3 até o dia 8 de agosto, a gente vai disponibilizar e enviar o link para vocês também fazerem os testes. E aí, com certeza, surgirão dúvidas e eu vou disponibilizar o meu contato para essas dúvidas serem sanadas. Minha pergunta era a maior preocupação não é nem com a comissão, mas com os candidatos e as chapas, se eles vão ter esse acesso a algum setor do CalBR para tirar essas dúvidas, ou se será as comissões eleitorais com suas assessorias que terão que dirimir essas dúvidas do sistema. O acesso do profissional é através do call center e dos CalUF. E aí, caso o call center e os CalUFs não saibam esclarecer a dúvida, a gente pode dar esse suporte. Inicialmente, não está previsto um canal direto, né, Robson? Canal direto. O atendimento vai ser através dos CalUF e do call center. Certo. Outra dúvida também, que pelo que eu vi no sistema, tirando os representantes do IES, os profissionais não vão precisar inserir documentos, não é isso? Só para tirar essa dúvida, ou se tem algum espaço de inserção de documentos. Tem uma possibilidade de anexo ali, mas é optativo, não é obrigatório. Os representantes de IES, sim, né, que são aquelas duas documentações previstas na resolução. Agora, o conselheiro CAL, não é obrigatório. Então, assim, a análise efetiva da comissão vai ser sobre o quê? Né? Sobre a solicitação do registro no sistema, ou se, além do registro no sistema, é entregue algum documento físico para a comissão, para ela analisar, porque pela resolução, a comissão ela julga, né? Ela julga o registro, se o registro está regular ou não. Ela vai julgar em cima de quê? Só das informações do sistema, ou se vai receber algum meio físico paralelo? Informações do sistema, parametrizações do sistema, e aquelas que não são parametrizadas são os declaros que ele vai estar flegando no momento da confirmação da candidatura dele. Mas tudo que é referente a se ele foi conselheiro ou não, ativo, inadimplente, isso é a parametrização automática do SICAL. Ele vai puxar automaticamente do SICAL. Aí tem uma dúvida também que eu acho que é mais jurídica do que do sistema. A substituição de candidatos, que o coordenador da chapa poderá substituir discricionariamente ou o candidato que tenha sido incluído e que estivesse irregular tem algum direito de se manter na chapa. Né? Então, dando um exemplo, um candidato A que foi convidado para compor a chapa, aceitou, está todo regular, mas o coordenador da chapa entendeu por qualquer motivo retirar ele da chapa. Mas ele quer se manter candidato, se existe alguma norma jurídica que lhe garanta se manter assim, ou se é uma decisão do coordenador da chapa. Olha só, desculpa, pessoal. Olha só, no momento em que o primeiro candidato faz o registro, ele se torna o coordenador. Daí essas questões de permanecer ou não ali na chapa tem que ser resolvida entre eles. Eu vejo aí uma questão de uma associação que garanta o direito de defesa em razão de estar vinculado
e precisar de um contraditório para poder ser excluído. Eu acho que isso tem que ser resolvido no âmbito da própria chapa. Agora, se eventualmente algum candidato se sentir prejudicado em razão de alguma decisão do coordenador, ele tem um instrumento, ele pode fazer uma denúncia, né? Ou, vamos dizer assim, ele poderia inclusive impugnar a própria chapa dele, né? Vamos dizer assim, se eventualmente acontecer uma situação dessa, os instrumentos vão estar disponíveis para ele. É que na resolução ficou bem claro, né? O responsável pela chapa é responsável pela inscrição. Então, se ele retira, é uma decisão da chapa. Ele apenas está executando. Não cabe à comissão, está se metendo no que a chapa decidir. Então, ele é o representante da chapa e, através dele, se dá o contato com a comissão. Então, o fato dele retirar é problema da chapa. Ele vai lá, abre outra chapa, se ele quiser, ele faz a Tem liberdade de montar outra chapa. Tem outra questão que é delicada, porque já chegou ao meu conhecimento, que da possibilidade ou não sei se vai vir como uma consulta, adiantaram um assunto lá, da aplicação dos impedimentos da Constituição Federal em relação aos candidatos, né? Eu sei que é bem claro que o Conselho ele é completamente autônomo para definir as suas normas internas, certo? Mas seria, por exemplo, a aplicação das inelegibilidades em relação a candidatos que estejam na direção e estejam se candidatando a outros cargos, como, no caso, um presidente que hoje se candidate a conselheiro federal, né? Que ele, pela Constituição, pegando como analogia aí o presidente da República, ele teria que se afastar, como é outro cargo, ele teria que se afastar por 6 meses, né? E já chegaram a perguntar para mim se isso era um impedimento, mais como uma dúvida informal. E eu estou aqui só compartilhando que o meu entendimento é que a resolução e a deliberação, que foi muito clara da SEM, ela é autônoma para esse processo eleitoral. Mas que também compartilhar com os colegas que existem alguns interessados que estão com essa dúvida, né? E eu me preocupei muito, até vi a deliberação da comissão nacional, e que eu acho que tem total autonomia para aplicar as normas, inclusive de inelegibilidade, de impedimento, e que já estão bem claras. Aí é mais para compartilhar essa situação que chegou até meu conhecimento. Deixa eu adiantar aqui um pouco, porque esse capítulo aqui das perguntas dirigidas é dirigida centralizada sobre o aspecto que a Flávia foi a última que fez a explanação. Quanto ao que você está perguntando, isso foi objeto de conversações internas. A experiência toda de processo eleitoral no Brasil, ela tem o chamado capítulo das inelegibilidades e das desincompatibilizações, que nós não introduzimos nesse momento. Um presidente de CAU, competindo para uma outra função dentro do Conselho, ele não precisa se desincompatibilizar. Ficou claro? Tá. Nós só temos, aliás, um rápido exemplo no processo geral nacional. A Constituição foi a época da experiência parlamentarista, em que Tancredo Neves deixou o cargo de primeiro-ministro para concorrer a senador em Minas Gerais. E ele era deputado federal. Tá bom? O que mais aí? Mais alguma? Como sequência, as perguntas para a Flávia, eu até conversei rapidamente com o Rodrigo, conversamos aqui, a possibilidade do teleatendimento, do call center, ter, assim como nós temos para ajudar no preenchimento de RRT, nós temos uma página teste. Essa página teste é uma página sem efeito algum, mas que tem os mesmas
possibilidades de abas, nós conseguimos, do nosso espaço, do teleatendimento, fazer o passo a passo junto com quem está fazendo o preenchimento na outra ponta da linha. Então, se fosse possível desenvolver um espaço de teste que ficasse conosco somente para a gente ter fazer o passo a passo com quem está fazendo a inscrição, seria bastante interessante. O acesso remoto eu acho muito complicado, porque você pode interferir no sistema, e isso não é interessante. Agora, uma página teste, ela é totalmente separada do conjunto do sistema, somente para você seguir o passo a passo melhor do que um tutorial, porque você vai abrindo as abas da mesma forma com que a pessoa está fazendo isso lá na outra linha. E o 0800 de teleatendimento está disponível justamente para ajudá-los e ajudar as comissões, ajudar a Comissão Eleitoral Nacional a elucidar isso para os candidatos. Excelente, Ângela. É possível, né, Alexandre? O Alexandre é da Cash, nossa fábrica de software, ele veio aqui me dar um suporte também para essa parte mais técnica de TI. É possível, né? Alô. Inclusive, já está previsto e realmente a gente só pode levantar a possibilidade de manter esse ambiente de teste até enquanto o outro ambiente entra em produção. Mas sim, é possível. Ok, excelente sugestão. Eu já anotei aqui, a gente vai ter uma reunião próxima semana já com a Cash para discutir sobre as últimas implementações, a gente já vai colocar isso em pauta, ok? Mas eu concordo com você, o tutorial é importante, mas ele, principalmente para o call center, ele fica um pouco engessado, né, para algumas particularidades. E aí esse ambiente de teste iria ajudar bastante. Já está em pauta aqui, a gente passa um posicionamento, mas é possível. A gente vai fazer de tudo para colocar em prática. Eu só queria fazer uma confirmação para ver se eu entendi direito. No caso, o coordenador, ele pode alternar a alteração dele de conselheiro para federal ou para estadual, seria só uma alternância de posição do cargo dele na hora da formulação da chapa? Isso, no momento que, na primeira parte ali do cadastramento, ele já escolhe se ele é conselheiro federal ou não. Se ele não for conselheiro federal, o sistema já entende que ele é estadual. Então, no primeiro flag ali, ele já vai, na verdade, o segundo, né? O primeiro se ele vai cadastrar como um conselheiro CAL ou representante ele optando pelo conselheiro CAL, ele já escolhe se ele é federal ou não, né? E, posteriormente, se é titular ou suplente. Então, no caso, se ele botar como não, automaticamente ele vai para a segunda posição. Já vai como primeira posição do estadual. Tá, certo. Depois ele pode trocar de posição através da funcionalidade. No sistema que você tem aí com o tutorial, você fez o processo da inscrição. As alterações, o sistema dá o acesso para você alterar hierarquicamente, até comentei aqui na mesa, pode colocar em ordem alfabética, por idade, tá certo? Por tempo de serviço, da forma que quiser. A chapa estabelece trabalho, certo? Do ponto de vista regulamentar, o coordenador da chapa que a inscreveu até o encerramento daquele prazo, ele pode trabalhar e comunicar. Não há problema nenhum. O tutorial ele recebe e faz as alterações sem dificuldade para transmitir ao sistema todo. Flávia, só esclarecendo, o delegado de instituição de ensino vota 2 vezes, então. Né? Ele vota duas vezes no sistema, só para que vocês também tenham essa informação. O delegado
representante da instituição de ensino, ele vota para o representante da instituição de ensino e vota também na eleição do CAL do estado dele. Tá? Então, ele vai ter, no ambiente dele, quando ele entrar com o cadastro dele, ele vai ter 2 votos a ser feito. Tá? Então, isso é importante lembrar, porque como pode ser um professor lá dentro do colégio eleitoral de vocês, ele pode vir a ter essa dúvida. Só voltando a lembrar sobre... Eu não quero entrar nessas questões que são antes da Flávia, mas eu tenho uma pergunta também. Qual que é a data final da alteração do endereço no sistema até antes da retirada do colégio eleitoral, do fechamento, da qualificação do colégio eleitoral, que um candidato... Porque foi dito aqui que quando houver a qualificação do colégio eleitoral, a minha senha, se eu alterar a senha depois, eu não consigo acessar o sistema com aquela senha alterada, não é isso? Você consegue acessar, mas aí você vai ter que fazer o reset no sistema de votação. Perfeito. Isso só para efeito da votação. Tá. Após o dia 16 de outubro, que é após a extração do colégio eleitoral. Tá, e a questão do endereço, atualização cadastral, que pode me colocar dentro de um outro colégio eleitoral. Até quando eu posso fazer? Até o dia 15 de outubro. 15 de outubro. Tá, é só para lembrar. Por exemplo, eu estou usando esse exemplo que sou eu mesmo, né? Na verdade, eu sou do Colégio Eleitoral do Amazonas, eu pago minha anuidade no Amazonas, que é um estado mais pobrezinho, né? Que eu gosto mais de contribuir lá. Mas eu moro no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu vou votar para minha chapa, no Rio Grande, no Amazonas, né? Caso eu altere o meu endereço até o dia 15 de outubro, eu posso votar no Rio Grande do Sul. Dia 16 a gente vai extrair as informações, então até o dia 15 você tem a possibilidade de fazer essa alteração. Outra pergunta, dentro do sistema, quando clicar, vai ter chapa 1, chapa 2, chapa 3, dentro das quais forem cadastradas. A chapa vai ter o nome dos integrantes, a pessoa vai, o arquiteto que vai votar, ele tem que decorar, na chapa 1 está aquele meu amigo, ou ele vai abrir lá a chapa 1 e vai aparecer os nomes? Aparece, você clica na funcionalidade de ações, aquele botão verdinho, e aí já vai ter todo o detalhamento da chapa, com os nomes e se tem alguma pendência ou não. Módulo da votação. A votação... Não, mas assim, não tem nem uma possibilidade, porque porque na verdade já foi falado aqui, já foi comentado dessa possibilidade de que as chapas sejam cadastradas com um único nome, chapa 1, chapa 2, chapa 3, e conforme for sendo cadastradas no sistema. Perfeito. A ideia seria assim, que quando eu entrasse no módulo eleitoral, não tivesse só lá, eu voto em chapa 1, chapa 2, chapa 3, mas que a pessoa pudesse, antes de confirmar o teu voto, clicar na chapa 1, ver os nomes, é assim, né, Fernando? A sugestão talvez que venha a ser clicar no nome, ver o nome dos integrantes, clicar no outro, ver o nome dos integrantes, antes de fazer... Parece muito assim, excessivamente didático, né? Mas nessa condição, acreditem, nada é excesso. Então, eu estou tentando visualizar situações assim, das nossas experiências, minha e do Amilcar, na última eleição, são detalhes que aparecem, assim, que passam quase desapercebido pelo óbvio de a gente ficar convivendo com isso. E aí, quando agora volta nesse momento, eu acho que o excesso pode melhorar a qualidade da eleição. Esse é o sistema de votação, já é um outro sistema, né? Ele ainda está sendo construído, mas eu acho que essa sugestão é extremamente válida. Já foi, né? Então... E já aparecem todas as informações. Então, provavelmente, esse sistema já vai ser o espelho do anterior, com algumas adaptações. Flávia, eu tenho uma pergunta aqui em relação ao endereço mesmo, que o próprio profissional ele pode atualizar o endereço, mas a gente está com um problema não sei se é um problema no SICAL, mas eu fiquei com uma dúvida pelo seguinte: anteriormente, quando um profissional fazia alteração de endereço, ele fazia uma solicitação de alteração
e a gerência técnica é que efetivava essa alteração. E aí, manualmente, a gente alterava o F, que fica vinculado ao histórico do registro do profissional. Atualmente, no SICAL, o próprio profissional consegue alterar o seu endereço de correspondência sem que nós, da gerência técnica, tenhamos conhecimento. E tem ocorrido um fato que, às vezes, o profissional tem um endereço de correspondência em um estado, mas o histórico de registro dele está vinculado a outro estado. E é o que o colega falou ali da arrecadação. O profissional muda de estado, muda o seu endereço, mas continua vinculado ao estado anterior. Para fins de votação, o estado vai ser considerado o estado do histórico de registro ou o estado do endereço de correspondência? Do histórico de registro. Nesse caso, é o histórico de registro. Porque, sendo do histórico de registro, nessa situação... É correspondência. É de correspondência. É de correspondência. Porque, se for pelo histórico de registro, não adianta o profissional atualizar o endereço, entendeu? Porque, atualmente, a forma como o SICAL tem trabalhado, está ocorrendo essa incompatibilidade. O profissional atualiza o endereço de correspondência, mas o histórico de registro dele permanece vinculado ao estado que estava anterior. E a gente tem identificado esse problema, e só quando a gente toma conhecimento que a gente tem que ir lá manualmente e alterar. Então, talvez é uma questão a ser considerada também. Esse ponto aí eu tenho que verificar, então, no sistema, porque até onde eu sei seria através do histórico de registro, mas já teve umas objeções aí, então eu acho que eu tenho que verificar isso atualmente, de que forma que a gente vai parametrizar isso. Já que está tendo essas incompatibilidades que você comentou. Esse problema talvez apareça no dia 28 de julho, talvez 29, né, que a gente vai publicar os colégios eleitorais. Então, aí talvez apareça, está errado. Então, o profissional vai poder corrigir, vai entrar em contato e tal. Por isso que se tornou necessário, que nem estava previsto, né, no regulamento, a divulgação do colégio eleitoral, mas a gente achou melhor botar em página de cada CAL qual é o colégio eleitoral daquele CAL. Até para que os candidatos saibam quem são os seus eleitores. Deixa eu só complementar. Quando você é cidadão brasileiro, na atividade normal, você tem 3 endereços que você pode ter em referência: a declaração de imposto de renda, o domicílio eleitoral e onde você recebe seu salário. O domicílio eleitoral é o fundamental para se votar. Eu não voto em Brasília, eu voto em Mato Grosso. E não vou alterar o título. Tá ok? Olá, meu nome é Milena Calbaia. Na apresentação do sistema, eu observei que na parte da inscrição do representante da instituição de ensino, fala que dá a opção, inclusive, né, da gente colocar, do candidato, colocar se é suplente ou titular. Mas na resolução, fiquei com essa dúvida que no artigo 28 fala que o pedido de registro dessa candidatura deve ser feito pelo candidato a conselheiro titular. (28). Então a gente vai ter que fazer essa adaptação. Obrigada. Hoje, nós já discutimos essa questão de qual o endereço que vai definir o local que você vai votar e se candidatar. Já foi falado aqui que nós temos até o dia 15 para alterar endereço
E se alterar endereço, você vai votar no endereço que você atualizou. Quem atualiza, não há dúvida, quem atualiza é o profissional. Ninguém pode mexer nesse documento. E é o último que fica cadastrado. Às vezes até fica 3, 4 endereços vencidos lá. O último é o que tem a validade. Então, eu acho importante a gente caminhar no sentido de firmar o entendimento que já foi, inclusive, passado aqui. Temos até o dia 15 para alterar os endereços, que é o que define a arrecadação, define onde o arquiteto, a hora que ele faz o RRT, a porcentagem que fica do RRT para aquele estado é naquele endereço que está o endereço comercial dele, que ele colocou por último. Somente se ele for fazer execução de obra é que a arrecadação vai para o estado aonde será a execução de obra. Então, isso tudo já está definido. Eu acho que só falta ter um documento para que as pessoas não tenham dúvida, mas isso já está consolidado dentro do nosso sistema. O último endereço é onde o arquiteto está com a sua condição de trabalho e ele faz parte daquele estado. Se o capelato colocar o endereço dele no Rio Grande do Sul, ele vai ter que votar no Rio Grande do Sul. Não, desculpa, é isso mesmo. Eu recuperei aqui nos históricos, é isso mesmo. É o último endereço. Mas no colégio eleitoral, o capelato ainda é do Amazonas. Ele vai recebendo o último endereço de atualização. Tá bom. Então, ele fez o registro no Piauí, mas hoje ele está recebendo, ele está atuando e já está alterado o endereço lá no Amazonas, ele vai estar no Colégio Eleitoral do Amazonas. É isso mesmo. Eu fiz a recuperação aqui nos históricos, é isso mesmo. Então, é o último endereço que contabiliza. Retificando a informação que eu havia passado anteriormente, tá? Mais alguma indagação, pergunta, dúvida dentro do escopo desses itens que nós estamos abordando hoje? Então, você. Só uma orientação. Apesar da agilidade e da melhora do sistema, vocês, como comissão eleitoral, e na possibilidade de orientar o teu colégio eleitoral, de avisar para que não deixem para a última hora o cadastramento das suas respectivas chapas, que eles consigam se organizar, porque, lembrando sempre que é horário de Brasília, então, isso está colocado aqui, mas é sempre bom lembrar, então, o pessoal do Acre, o pessoal do Amazonas, o pessoal de outros lugares que tem uma alteração de fuso, trabalhar com isso, porque o sistema realmente vai ser travado. E aí a pessoa está no meio de um cadastramento, e depois ela abre um processo, mas nada viabiliza aquilo, porque teve um prazo e ficou aberto por um tempo, e a pessoa, na última hora, no último suspiro, foi fazer. Então, se ela conseguir se organizar e fazer isso com uma certa antecedência, tudo vai muito melhor. E, para uma outra questão que eu já ouvi uma conversa paralela, não se esqueçam que quem cuida nessa eleição das candidaturas de instituição de ensino é a SEM. Então, corre o risco de vocês receberem documento, receberem informações via e-mail, qualquer outra coisa. Não fiquem com isso nas mãos, assim, e não mandem, não assumam vocês a responsabilidade de enviar para a SEM. Devolvam um documento e falam, essa questão deve ser enviada à Comissão Eleitoral Nacional, porque é ela quem vai tratar. Lembrando que cada curso tem que, o seu delegado, ele vai, na verdade, o método que ele vai fazer internamente dentro da instituição não vem ao caso e não nos diz respeito. Ele pode fazer uma reunião de colegiado, ele pode ter uma carta do reitor, existem uma série de estruturas que podem autorizar ele ser o representante ou o delegado. Mas, nas consultas que vocês possam ser abordados, lembrem sempre que é com a SEM que vai trabalhar essa questão nesse momento. Ai, desculpa, acho que tem lá uma indagação. Oi, Gustavo, de São Paulo. O conselheiro que tenha 3 ausências sem justificativa fica inelegível. Só que tem que haver um processo administrativo no qual... Se estou falando isso de São Paulo, começou um processo
só termina depois de uma plenária que decida que ele perdeu o mandato. Qual é o prazo para que a plenária resolva que o cara perdeu o mandato e, consequentemente, está inelegível? Esse item ele não precisa estar dentro do regulamento, ele é do regimento do CAL, da própria lei. Sim, mas... Em três reuniões de sequência, ele perdeu o mandato. Certo? Mas... Ele é homologado numa plenária. Sim, mas o processo não é automático. lá na plenária dele. Não é automático. Tem que ser feito um processo, tem que ter... ouvi-lo. Sim, claro, há todo um rito processual aí. Tá, então, até quando vamos dizer que não houve a plenária ainda, Ela não é deliberada unilateralmente, nem pelo presidente. Aquilo então, abre um processo. A pergunta é assim, se ele já está candidato e a plenária, fora do prazo de inscrição, e deixa ele inelegível, vai cancelar a chapa depois disso, ou como é que vai ser? Olha só, ele só é inelegível a partir do momento em que estiver transitado e julgado o perda de mandato. Ou seja, depois que o plenário aprovar. Se o plenário aprovar depois da eleição, ele não é mais. Ele estava elegível no dia que foi eleito. Eu entendo que o período de inscrição, se ele está apto, se ele não foi ainda declarado perda de mandato do conselheiro, ele está apto. Tá, então até o fim da inscrição, se ele não tiver tido a plenária que decidiu, ele continua... Se houver uma denúncia de alguém, aí uma denúncia vai ser aberto um processo para julgar se caça ou não a chapa. Tá, então também não cai para a comissão. Não decidir nada, que aí é depois do processo eleitoral. Então até a data de inscrição, do final da inscrição da chapa, se ele não perdeu o mandato, ele está apto. Ninguém pode dizer, você vai ser cassado, não vai poder estar na chapa. Tá. Aí o responsável pela chapa é que vai assumir o ônus desse prejuízo. Mas eu já tenho uma decisão que eu vou avisar os... Faz logo essa plenária e define quem vai ser cassado e pronto. Não deixa para a última hora não, pelo amor de Deus. Só vai deixar. Eu tenho outra pergunta que é assim, durante o dia estou descobrindo que está fácil, mas eu fui questionado aqui pelo WhatsApp do pessoal que está assistindo em São Paulo e vou fazer a pergunta. Já está claro para mim, mas nós estamos tratando com seres humanos e seus interesses, que é muito mais, está muito além da lei. Um conselheiro que foi 2 vezes suplente, em nenhuma reunião ele foi convocado, porque sempre o titular foi, ele nunca assinou coisa nenhuma, nem ata, nem súmula, ele vai dizer, eu nunca participei. Eu sei. Eu sei que é não. Mas o que eu estou percebendo é que, como já foi pedido, dia 12 é o prazo final, nos nomes dos conselheiros, o próprio sistema vai impedir que esse cara se candidate. Porque ele já foi conselheiro 2 vezes, mesmo que seja 2 vezes suplente. Então, não vai sobrar para nós, vai sobrar para a justiça, se o cara quiser. É mais ou menos isso. Isso foi objeto, inclusive, de um dos tópicos da decisão da comissão, da deliberação da comissão, que é o caso do suplente que nunca participou de reunião, mas ele tomou posse. Ele tomou posse, ele queimou o mandato. Tomou posse, assinou o livro de posse. É que nessa discussão, já em São Paulo, falam assim, o vice que não assumiu pode ser candidato 2 vezes porque ele nunca foi. Se ele tomou posse, ele assumiu. Ele assumiu o cargo de conselheiro. Então, aí ele cumpriu o mandato. Tá. Conselheiro suplente, se ele assumiu 2 vezes, ele queimou os 2 mandatos. Mas quanto a barrar, quem vai barrar é o sistema, porque o nome já foi mandado, certo? Veja bem, até respondendo uma pergunta anterior, o sistema vai dar todas as indicativas para a comissão tomar a decisão. Quem julga é a comissão. A comissão vai receber do sistema, esse está apto, não tem nenhuma pendência. A comissão que vai dizer. Então, está okay. Homologado a inscrição da chapa. A decisão é da comissão. O sistema vai fornecer todos os dados, vai simplificar a análise.
Então, qual é a competência da comissão? É vendo que está tudo ok, aprova e homologa a inscrição da chapa. Beleza. Mas então, provavelmente não consegue escrever o cara que está com... Ele vai aparecer a pendência e a comissão não vai poder homologar. Beleza. Dentro da minha chapa, se eu tenho alguém com exclamação, a chapa pode ser inviabilizada inteira. Inteira, se não resolver. Resolvi. Se eu sou coordenador, é melhor não arriscar, né? É melhor não botar um... Bom, nós estamos já avançando aí, chegando quase ao final. Tem mais alguma indagação? Tem. Rapidamente, só reiterando o que o colega havia dito, por isso que é a importância do envio daquele e-mail das planilhas, não é? Que acho que esse e-mail que nós enviamos, que era dos dois últimos, no caso, os dois últimos que tiveram, né, desde o início do Conselho, para justamente essas informações que vão estar lá na exclamaçãozinha informando. Então, a nossa preocupação não vai ser de imediata, assim, porque o sistema vai já fazer essa situação, né? Ok. Mais alguém? Podemos descansar por hoje? Com o mérito de que encerramos o horário certinho no previsto da agenda. Isso é raro, hein? Vocês estão de parabéns. Eu nunca vi. Até antes. Retomamos amanhã. Amanhã às 9 horas. Às 9 horas da manhã, pessoal. Boa noite, bom descanso. E amanhã às 9 horas retomamos aqui nesse lugar. Olha, eu vou fazer uma declaração aqui. É raro, né, arquiteto terminar a coisa antes, assim. Tipo, a gente está assombrado aqui atrás. Vocês também são da nossa turma, sabe disso. E os advogados, não sei como que funciona, mas com a gente é normal, a gente consegue até admitir a nossa... Às vezes, os nossos protelares...